Continuando com o tema montagem ou edição de vídeo, a gente tem que saber que esse é um processo de revisão, seleção e organização de todo o material filmado durante a produção do filme. Até o final dos anos 80 e comecinho dos anos 90, a edição dos filmes era feita em moviolas. Eram aparelhos grandes que tinham um monitor na frente, onde o editor ficava visualizando a película que ia passando entre umas roldanas, ia visualizando e ia literalmente cortando a película e colando um pedacinho no outro. Daí o termo montagem ser mais direcionado à relação de cinema. Tarantino uma vez falou que para o escritor é uma palavra, para o músico é uma nota e para o editor é um frame. Ou seja, frame é a menor unidade do filme. Para você ter ideia, em cinema, um segundo são 24 frames, ou seja, na realidade o cinema que a gente vê é uma ilusão ótica, né? São várias fotografias, fotogramas, que a gente chama de frames, colocado uma após a outra e dá essa sensação de fluidez, né? De movimento. E um frame desse no local errado, ou um frame a mais ou um frame a menos, faz toda a diferença na edição. Então um fato curioso nessa relação de tempo de frames, no filme Tubarão de Steven Spielberg. Verna Fields era a editora do filme e o Spielberg às vezes passava um dia inteiro para fazer uma pequena cena do tubarão. E na hora de montar o filme, Verna Fields ela colocava um pequeno trecho do filme, que esse pequeno trecho era 36 frames. Ou seja, 36 frames é menos de 2 segundos. E o Spielberg não concordava porque ele passava muito tempo, muito trabalho, um dia inteiro, para fazer uma cena do tubarão e ela só colocava nessa cena menos de 2 segundos. Mas acontece que a maquete do tubarão não era perfeita, não foi como se esperava. E se colocasse 2 frames a mais, já era o tempo suficiente para a plateia, para quem estava assistindo, perceber que o tubarão era falso. Ou seja, 36 frames era o tempo exato, 38 já fazia toda a diferença para não dar certo. Sally Menke foi quem montou o Cães de Aluguel de Quentin Tarantino. E certa vez ela falou que demorou 8 meses para fazer a montagem desse filme. E que ela passava mais tempo na casa do Tarantino fazendo a montagem do filme do que com o marido dela na casa dela. Tá aí essa relação assim, de proximidade entre o editor e o diretor. E é o diretor que dá as diretrizes e a maneira como o editor deve montar o filme. Mas claro, o editor também tem uma grande influência criativa e toma muitas decisões durante todo o processo de montagem. E muitas das vezes o editor é a pessoa que salva o diretor de algum problema que tenha acontecido durante as filmagens. E é bom deixar claro que, assim como existem as regras gramaticais, tanto na língua falada como na língua escrita, existem também umas regras que devem ser seguidas na hora de montar esse filme. Quando o filme é feito, imagem e som são gravados em unidades de ação que a gente chama de planos. A montagem desse plano, seguindo um roteiro pré-estabelecido, dá o resultado final, que é o filme. E o editor é a pessoa encarregada desse trabalho, de fazer a montagem desses planos. Considerando os planos como vocabulário, e o editor conhecendo essas palavras, vai facilitar muito na hora de fazer a sua montagem audiovisual. Quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente coloca palavra após palavra de uma maneira coerente, com que qualquer pessoa que vá ler vai entender o seu significado. No cinema é bem semelhante. Plano após plano vai formar uma narrativa fílmica onde cada pessoa vai ter a sua interpretação, vai entender a sua maneira. Mas para isso, o editor tem que ter um conhecimento básico da linguagem audiovisual, onde vai criar sensações no espectador, a quem está assistindo.